Glória a Deus. Quem está feliz aí? Quem está feliz? Vou orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, de poder ser instrumento do Senhor nessa igreja, Senhor, nesse local. Eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue me lavou, me comprou e continua, Senhor, em transformação na minha vida. Em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, obrigado por essa igreja, obrigado pela vida dos meus pastores, obrigado, Senhor, pelos discípulos que o Senhor me deu aqui, os amigos, em nome de Jesus, amém. Amém. Só quem prega duas vezes aqui sabe a responsabilidade que tem de pregar duas vezes, né? Pastor Nonato. Pastor Nonato é expert aí, né? Quero compartilhar uma palavra hoje. Essa palavra eu ministrei ela em agosto. Foi em agosto na Aliança Jovem. E eu juntei ela com outra mensagem que eu tenho. Eu quero falar sobre gratidão hoje. Sobre andar em gratidão, sobre gratidão. Um dia, o nosso pastor, há muito tempo atrás, ele pregando, ele falou uma frase, e eu quero que você anote essa frase. Ele diz assim: a murmuração é a língua do inferno. A gratidão é a língua do céu. Diga, a murmuração é a língua do inferno. A gratidão é a língua do céu. Você já ouviu alguém murmurador? Alguém aqui? Alguém negativo? Eu já fui trocar um pneu com alguém que é murmurador. Meu irmão, no meio da lama ali, e a gente trocando pneu. Não vai dar certo não, tá escuro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pior coisa que tem é você caminhar e andar com pessoas que murmuram. A língua do céu é a gratidão. O próprio Cristo, e eu vou falar mais tarde na mensagem, no meio ao sofrimento, ele caminhou em gratidão. Mas existe um povo que todos nós conhecemos a história desde criança, quando caminhamos na escola bíblica, quem participou ou quem já está na igreja há muito tempo, de um povo que caminhava sobre os milagres de Deus, um povo que Deus, sabe, fez grandes proezas, grandes maravilhas, mas por vez e outras eles estavam murmurando. Estavam no deserto, o Senhor tirando eles do Egito, e eles dizendo assim: o Senhor nos trouxe para cá para morrer, tu nos trouxe para cá, Moisés, para a gente sofrer, tu nos trouxe aqui para ficar comendo essa comida todo dia. O Senhor fazia um milagre todos os dias, sim ou não? Sim ou não? O maná descia do céu, uma coluna e tudo, os milagres de Deus. E sabe, todo dia algo acontecia. E o povo estava dizendo: mas eu estou com vontade mesmo é da cebola e do alho. Abra a tua Bíblia. Eu um dia me perguntando, sabe, Senhor, que povo do coração duro. Que povo do coração duro. Grandes coisas o Senhor estava fazendo ali. E o povo estava murmurando: não presta, não sei o que, a comida. Aí Deus me fez lembrar que muitas vezes nós somos como esse povo, sim ou não? Quantos aqui têm gratidão no coração por aquilo que o Senhor já fez? Por aquilo que o Senhor está fazendo? Fecha os olhos aí um minutinho. Lembre de tudo aquilo que o Senhor já fez em seu favor. Lembra dos milagres. Lembra das promessas. Lembra do dia que você conheceu Jesus Cristo. Lembra do dia que você aceitou ir a um encontro e a sua vida foi transformada. Lembra um dia, sabe, que você descobriu que você tinha um dom. Que você começou a usar para abençoar pessoas.
O nosso Deus, como o pastor Raimundo Nonato falou, continua vivo. Êxodo 14, no versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje os veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então, Deus operava maravilhas, sim ou não? Deus estava fazendo grandes proezas no meio do povo, sim ou não? Sabe, mas esse povo aqui estava dizendo: rapaz, tu nos trouxe para cá, nós já falamos para ti, deixa-nos em paz, nós queremos ficar aqui mesmo, no Egito, comendo alho, cebola, no deserto, nós queremos ficar aqui. Porque se fosse por falta de túmulo, nos deixava. E muitas vezes nós estamos como esse povo. Deus, Ele está operando maravilhas. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo grandes coisas em nossas vidas. E nós estamos olhando, sabe, para o passado. E um dia eu estava preparando uma mensagem. E eu estava pregando aqui na Aliança Jovem no sábado à noite. E eu comecei a orar e veio uma frase muito forte. Essa frase eu anotei, algumas pessoas depois repostaram no Instagram, essas coisas. Que nós somos uma geração, você pode anotar também. Que nós somos um povo, uma geração, que chora por aquilo que ainda não chegou, em vez de se alegrar por aquilo que já temos. Você pode anotar aí, para botar no teu Instagram, no Facebook. A frasezinha da segunda-feira. Um povo que chora pelo aquilo que ainda não chegou, pelo futuro, em vez de se alegrar por aquilo que o Senhor já está fazendo hoje, fez aqui hoje, está fazendo hoje, vai fazer amanhã, porque o nosso Deus continua trabalhando. O nosso Deus continua operando. Então nós precisamos caminhar em gratidão. Hebreus 12, versículo 28. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Quantos aqui creem que nós estamos recebendo um reino inabalável? Porque a palavra do Senhor diz que quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Então Deus está construindo em nossa vida, nessa caminhada aqui nessa terra, um reino inabalável. E nós precisamos ser agradecidos por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque Ele é nosso Deus e Ele é vivo. Quando Deus criou o homem, Gênesis 1, versículo 26. No primeiro culto eu botei do 22 em diante, mas eu vou correr. Então disse Deus: façamos
o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulheres. Os criou. Você sabia qual é a palavra homem na Bíblia, o que significa? A palavra homem na Bíblia significa Zacar. Diga Zacar. Diga Zacar. Aquele que lembra. E eu estudando, e eu perguntei, eu fiz um questionamento para Deus assim: Deus, por que o Senhor colocou em nós, homem e mulher, o nome Zacar, aquele que lembra se nós esquecemos da chave do carro? Aqui, só eu que faço assim? Só eu que pergunto para a mulher: cadê o controle? O controle do meu lado. Cadê as mulheres? É só eu, os homens aí perguntam. Amor, cadê aquele negócio meu? Está bem aí na tua frente. Amor, cadê minha chuteira? Está bem aí, ó. E você já disse que já procurou. Sim ou não? Está aquela blusa, amor, para mim ir para o casamento, a gravata. Está bem aí no guarda-roupa. Aonde? E eu fiquei perguntando: Deus, como é que o Senhor... O cara está rindo aí porque a mulher está dizendo: é tu, né? É tu. Se Deus colocou o nome em nós de Zacar, aquele que lembra, sabe por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo, e nós somos muito fácil esquecer. Eu quero te lembrar nessa noite de todas as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida, de todas as palavras que Ele já compartilhou sobre você. Nosso Deus continua vivo, e nenhuma de suas palavras, nenhum daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida vai passar, mas você precisa se posicionar nessa noite e lembrar de todos os benefícios que Ele tem feito a você. Salmos 77, versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então eu quero te fazer lembrar nessa noite de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, de tudo aquilo que você fechou os olhos agora e lembrou, de todos os livramentos, de tudo aquilo que o Senhor já fez. Ele continua fazendo e Ele continua trabalhando. E nós precisamos recordar de tudo aquilo que nós estamos vivendo, ou vamos viver, ou já vivemos diante de Deus. Porque nós esquecemos facilmente. Quando chega a luta, quando chega a tribulação, quando chega a angústia, quando chega o problema. Então nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez e saber que Ele está apontando e fazendo algo, porque a Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas. Então nós precisamos estar conectados com aquilo que Ele já fez, para lembrar que Ele continua fazendo. Então eu quero te fazer lembrar de tudo o que o Senhor já fez. Das primeiras obras, quando você aceitou Jesus Cristo. Porque o nosso Deus está vivo. Salmos 100, versículo de 1 a 5.
Aclamem, glória a Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Hoje nós temos uma dificuldade, irmão. Eu falei no primeiro culto, como o primeiro culto é as pessoas mais maduras, né? Mas a nossa juventude vai se identificar. Mais madura que eu falo, mais velhos, né? Mais... Nós temos um mal hoje. E o nosso pastor já falou isso aqui várias vezes no púlpito. Que toda comparação é o quê? Toda comparação é injusta. E um dia eu estava atendendo um rapaz. Ele está aqui hoje, já vi. E eu estava atendendo e ele começou a compartilhar comigo que deu umas crises, e sabe, aquele sentimento. Ah, pastor, eu estou ficando velho e o negócio parece que não está acontecendo e não sei o quê. Aí ele disse que viu uma pessoa que trabalhou junto com ele e essa pessoa tinha tomado uma proporção maior. E na hora eu lembrei de quando ele chegou na igreja. Por quê? Porque toda comparação é injusta. E sabe o que muitas vezes nós começamos, para as pessoas novas hoje, o Instagram algumas vezes se torna um mal na nossa vida. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Partiu. Europa. Pastor, eu trabalho o dia todo. O fulano não faz nada e está lá na Europa, pastor. Eu dou meu dízimo. Aí nós temos aquela síndrome do último Nikito do pacote, sim ou não? Eu sou amado do Senhor, eu sou crente, eu sou dizimista e parece que as coisas não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque nós estamos nos comparando com outra pessoa. E eu comecei a conversar com esse rapaz e eu falei, olha, não se compare com outra pessoa, rapaz. Sabe por quê? Porque você não é ele, a sua vida não é a dele, a sua história não é a história dele, a sua casa não é a casa dele, o carro dele não é o seu carro. Sabe por quê? Porque Deus já fez muita coisa na sua vida. Você chegou aqui, você não tinha nenhum carro, você tem um carro, você tem uma namorada, você tem algo, então seja grato e lembre como você chegou aqui. Não se compare, porque a sua história não é, a Bíblia diz, o pastor me lembrou o Salmos 78, que uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Então lembra dos grandes feitos. Tu tem quantos anos? Eu perguntei para ele, ele disse 22. Eu falei, meu filho, eu com 22 não tinha nada, tu já tem um carro, uma namorada e já está perto de casar. Não se compare. Então se algumas pessoas que dizem ser digital influencer está te influenciando para te colocar mais embaixo, para de seguir. Sabe por quê? Porque nós sabemos a quem o Deus que nós servimos. E nós precisamos lembra da onde você caiu, lembra da onde você estava. Olha, lembra quando você chegou aqui nessa igreja, algumas pessoas, lembra quando você foi ao encontro a primeira vez, lembra quando você levantou a mão para Jesus a primeira vez, lembra, você estava no lamaçal do pecado, você estava, sabe, num monturo de lixo, e Jesus te tirou, te colocou para sentar entre os príncipes da terra, te fez reinar. Então Ele já fez muita
muita coisa na sua vida e você não pode olhar atrás. Sabe por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Seja grato. Seja grato. Diga para a pessoa que está falando, seja grato. Essa mensagem é para nós, irmão. Para mim. Você viu fulano? Fulano está no carro novo agora, né? A primeira frase qual é? Está roubando. Irmão. E se for pastor, pior ainda. Ele não sabe que ele está devendo 48 parcelas de 1.000. Que o travesseiro dele é o boleto. E no final ainda tem uma abençoada. Eu não vou fazer, eu acho que eu vou fazer da Umuarama. Tem um tal de o ciclo. É o ciclo. Que no final tu tem que pagar um balãozinho de 20.000. Alguém sabe o que eu estou falando aí, né? Não, tu compra o carro aqui 38 vezes de 800 e pouco. Mas no final, tu paga uma parcelinha de 20. 20 reais, não, 20.000. Seja grato. Não se compare. Eu tenho lutado, sabe? Meu filho, quando meu filho nasceu, eu falei, pastor Leonardo, meu filho passou muito tempo com as mãos fechadas. Né? E aí aquele pai já é o segundo filho, mas o cara ainda está naqueles negocinhos ali no medo. E de madrugada estava eu e minha esposa, e eu falei assim, amor, vai ficar só nós dois mesmo, né? Porque eu não quero queimar as mães de hoje, mas as mães de hoje têm medo de pegar no menino, assim, parece que as mães de antigamente, né? Eu vou quebrar o menino, não sei o quê. Menino, eu te criei, né? Ela fala assim. E eu fiquei com minha esposa à noite. Minha esposa falou, amor, ainda não vai dar banho, troca a roupa dele. Quando eu comecei a trocar, né, ele fez o 2 lá, bem daquele... E quando eu tirei a luvinha, os dedinhos dele estavam assim, criqueados, né? Mesmo... O pastor lá disse que ele ia ser igual o pai dele, de mão fechada. Eu falei, não, pastor. E eu fiquei desesperado, irmão. Fiquei desesperado a noite todinha. Tem aquele texto que o choro dura a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E eu a noite toda, falei, meu Deus. Aí minha esposa acordou cansada e eu falei assim, amor, tem um negócio para te dizer. O homem já desesperado, né? Amor, eu tenho um negócio para te dizer. Aí ela falou assim, o que foi, moço? Eu falei, eu acho que o Gustavo é deficiente. Deficiente, menino. Fez ultrassom, fez tudo. Amor, o dedinho dele não abre de jeito nenhum. Já lutei aqui de todo jeito. E levei ele para ela. Acho que foi uma das piores noites que nós já passamos. E aí eu pegava o dedo do menino, faltava quebrado novamente assim. O dedo do menino e nada. E ele chorando. E angustiado. Uma médica chegou para visitar. Aí ela nos tranquilizou. Oi? Aí eu falei assim, Senhor. Já estava mais no finalzinho, chegando de manhã, né? A alegria. Eu falei, Senhor. Falei, amor, se ele for aleijado, glória a Deus. Nós vamos amar e servir do mesmo jeito. Porque o Senhor nos deu. E graças a Deus, Deus nos deu um recurso. Você trabalha num lugar que tem plano para você. Que pode fazer fisioterapia, cirurgia. E nós vamos correr. Nós não vamos parar. Aí tranquilizou. De manhã o médico chegou e disse, não, aqui ele passou muito tempo. Vai fazer fisioterapia. Vai voltar ao normal. Não sei o quê. Mas nós sabemos, irmão, que a angústia bate na porta de todo mundo. A Bíblia diz que a chuva cai para todos. Coisas boas e coisas mal também para todos. Então nós precisamos lembrar de tudo que o Senhor fez e está fazendo. 1 Tessalonicenses 5,
versículo 16 a 18. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Como é difícil esse texto, irmão. Mas nós precisamos lembrar que o Deus que nos tirou do pecado é o mesmo Deus que continua a nos tirar de todas as situações. O mesmo Deus, sabe, que nos tirou da vida que vivíamos no passado, é o mesmo Deus que continua trabalhando em nós e através de nós. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qual é um dos maiores terrores desse século? É a depressão. E um dos primeiros princípios que a depressão alcança a nossa vida e a vida de qualquer pessoa é a ansiedade. A ansiedade começa a gerar friezas, começa a gerar um negócio dentro de nós, né? Um negócio assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Nós precisamos lembrar, irmãos. Esperar no Senhor. Colossenses 3. Colossenses 3, 15 e 16. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Nós sabemos, irmão, um dia, Jesus curou 10 leprosos, sim ou não? Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Eu estava falando no primeiro culto, eu estava vendo uma história, conversei com um pastor esses dias, e um pastor começou a falar, e eu perguntei sobre uma pessoa que era da igreja dele. E ela disse, não, pastor, ela saiu falando mal de mim, tá, não sei assim. E eu lembrei desse texto, que a pessoa estava lá, serviu a igreja, estava servindo o pastor, e uma coisa saiu errado no caminho lá no relacionamento, e ela começou a sair falando do pastor dela, da pastora, e aí aquele negócio ficou ruim. Eu lembrei de uma história, sabe, que um dia aconteceu no início da Nova Aliança, e aconteceu com o pastor Raimundo Nonato. E quando eu estava pregando, eu lembrei disso. Uma pessoa chegou, o pastor foi resolver um problema. E eu sei, não porque ele me contou, mas é porque eu conheci a pessoa. E quando ele contou a história diante de uma reunião de pastores, eu falei, uau, eu sei quem é. Ele contou a história de um rapaz que era da igreja. E ele conversou e ele disse que ia sair para a igreja, que ia sair do ministério da Nova Aliança.
E o pastor Nonato abençoou e disse para ele assim: meu filho, vai em paz. E aquilo que nós sabemos ao teu respeito, da minha parte, ninguém nunca saberá. E eu falei: cara, porque, irmão, tem hora que nós, como pastores, fazemos tudo pela uma ovelha. Lançamos, damos uma palavra de esperança, fazemos aquilo que o Senhor colocou em nós, né? Nós trabalhamos para o Senhor e sabemos que a nossa recompensa vem dEle. E mas algumas vezes gera tristeza em nós, porque nós, como a Bíblia diz, né? Tira o carrapicho, limpa a ovelha, trata a ovelha, pega a ovelha, aí a ovelha agora está limpa, está bem grandinha, está gordinha, aí ela sai, aí ela sai acabando com o pastor dela. Só que ela já cai, ela precisa lembrar de tudo aquilo que o pastor fez, mas ela não lembra, mas o pastor Nonato disse uma coisa assim: vamos perder, em cima dessa história, nós vamos sofrer o dano. Irmão, é ruim sofrer o dano algumas vezes, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sofrer o dano quando uma pessoa está te ferindo, quando uma pessoa está te traindo, uma pessoa está falando pelas suas costas, enquanto você sabe todos os podres dela. Sim ou não? Mas nós temos um compromisso com o Senhor, irmão, e que eu falei para essa pastora essa semana, eu falei assim: sofre o dano, pastor. E quando teve o processo de multiplicação da igreja, as coisas que eu mais ouvi não foi de descrente, as coisas que eu mais ouvi, sabe o que foi? Foi de ovelha, dizendo: pastor, o senhor vai ficar na Aliança Jovem? Rapaz, o senhor vai morrer. O senhor vai morrer. Só que Deus é bom, irmão, Ele vai nos preparando. E nós precisamos saber que essa obra aqui é obra do Senhor. E se o Senhor nos chamou, Ele nos capacita, Eu estava conversando com outra pessoa um dia, e ele começou a falar da igreja, lá na minha igreja, a igreja, é poucos jovens, quando eu vejo vocês, e vocês é muito jovens, e parece que está distante da ágape, não sei o quê, e tal. Aí na hora Deus me deu uma chave, eu falei assim: enquanto tu estiver indo para o culto e contando quantas pessoas tem, você não vai conseguir fluir naquilo que Deus te chamou. Seja fiel àquelas 10, 15, 20 pessoas que Deus colocou sobre o seu rebanho. Dê tudo que você tem. Mas se ela te traíram Jesus Cristo curou 10, só um voltou para agradecer, então continua trabalhando para Ele. Então eu fui falando para ele, Deus me deu a palavra, aí eu falei: para de contar, cara, te adoece isso, para de contar. Aí ele disse: gente, quem te disse que eu estou contando? Foi o Espírito Santo. Para de contar. Quando eu assumi a Aliança Jovem, eu parei de contar. Eu comecei a entrar e dizer: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho para eles, eu vou servir com tudo que eu tenho. Um dia perguntaram para um pregador, eu acredito que foi Spurgeon, príncipe dos pregadores: você não acha injusto um pastor de uma igreja que tinha 5 anos e a igreja dele tinha 100 membros? E esse pastor novo estava começando o ministério e a igreja dele já estava bombando. E ele perguntou para ele assim: ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus não é injusto? Eu estou aqui, há anos no ministério e tem só 100 pessoas na minha igreja. A tua aí tem 1 ano e já está fluindo, passando de não sei quantos membros. E ele disse: eu não acho Deus injusto. Sabe por quê? Porque quando o Filho do Homem vier, Ele não vai perguntar para mim sobre as tuas ovelhas. Deus vai perguntar sobre as minhas ovelhas. Cadê as 100 que eu te dei para cuidar? E eu vou dizer para Ele: está aqui, Senhor, as minhas 100. Com toda a gratidão do meu coração, porque o Senhor me deu essas 100 e eu fui fiel a ela até o fim. Não, Ele não vai perguntar das 1000 do outro pastor. Ele vai perguntar, então, Deus vai perguntar daquilo que Ele colocou sobre as suas mãos, não do que Ele botou na mão do outro.
E você precisa ser grato por aquilo que Deus já te deu. Talvez a tua célula tem 10 pessoas, 5, 3. Pare de se comparar, porque toda comparação é injusta. Comece a ser fiel naquele que Deus já te deu. Mas tu já viu ali? Lucas 17, versículo 15 e 16. Foi o texto que eu acabei de falar para vocês. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Depois pesquisa quem eram os samaritanos, irmãos. Depois pesquisa, que nós não temos tempo aqui, mas pesquisa quem eram os samaritanos. Era a classe totalmente rejeitada. É tão tal que quando a mulher vai pedir água para Jesus, ele não podia nem conversar com ela. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, porque ela era samaritana. Mas ele voltou para agradecer. Nós costumamos crescer, irmãos. Quando crescemos, quando aceitamos Jesus Cristo. O pastor Cris aqui falou que o reino de Deus das crianças, porque crianças têm um coração puro, sim ou não? Eu pego meu filho e jogo ele na cama. Eu pensei que vou quebrar ele aqui no meio. Brincando. Depois ele volta e diz: papai, de novo. Eu vou te matar. Porque o menino tem coração bom, né? Mas muitos de nós começamos na caminhada com Cristo assim, com o coração bom, de menino. Mas nós vamos ficando maduro. E é tão engraçado. Um dia eu estava num acampamento, quando eu me converti. Irmãos, eu me converti. Eu já contei meu testemunho aqui? Não, né? Eu só prego em conferência. Irmão, eu estava num carnaval. Na ABB, numa matinal, na época do Araqueto. Eita Jesus, estava no auge Araqueto, né? Alguém lembra do Araqueto ou só eu que estou velho demais? E uma pessoa que trabalhava no restaurante lá, eu era muito amigo do irmão dela, e ela falou assim: Joane, eu posso te fazer um convite? Eu falei: pode. Gente, pode fazer. Eu queria te convidar para ir para um lugar. Aí eu falei: vou, na hora. Só que na minha cabeça eu pensava que era para ir para onde, irmão? Para cá, né? Dar um beijinho nela, agarrar, né, no crush, aquele negócio todo. E ela me levou para a igreja. Me ferrei forevermente. E pensa numa ferrada gostosa. Então, me converti. E um dia eu estava num acampamento. E eu sempre fui um cara... Eu sou muito livre para as coisas do Espírito, mas já relutei muito. Muito. E um dia eu estava num acampamento. O Paulinho, foi tão de Deus que o Paulinho estava no primeiro culto aqui. Estava comigo. E a pastora Antônia, quem começa, sabe o jeito, né, que Deus age. E ela disse assim: olha, Deus está dizendo que tem um anjo do teu lado. Eu falei: negócio de anjo. No primeiro eu não falei, tem muita demônia aqui. Tem um anjo do teu lado. E eu disse: um negócio de anjo. E esse anjo vai tocar a tua vida. Aí eu falei: agora piorou. E eu peguei e me travei, né? Que fiquei travado aqui. Eu falei: eu quero é ver se me derruba. E ela disse assim ainda, eu brigando com minha mente, né? Com a carne, com aquele negócio. E aí eu fiquei assim, eu falei: eu quero é ver se esse anjo me toca. E aí ela disse assim: e ele ainda vai te dar uma rasteira. Eu falei: aí tá de brincadeira, né? Anjo dando rasteira, anjo. Já não creio em anjo dando rasteira. E eu fiquei ali com posição, né? De delegado do evangelho. Tu já viu o delegado do evangelho? Pastor Nonato, esse negócio aí é do Espírito, é? Não sei, meu filho.
Pastor, esse menino falando desse jeito aí, balança nessa cabeça, é de Deus? E eu fiquei lá, ó. Eu quero ver ele me derruba. E ela dizendo, ó o anjo pegando ele, ó o anjo pegando ele. Quando eu abri os olhos, irmão, eu estava no chão. Eu fui ver as filmagens depois. O Ezra de Paragominas, até um tempo atrás, ele tinha essas filmagens. Eu pulava quase 2 metros de altura num templo de palha. Sabe por quê? Porque quando nós estamos vivendo o primeiro amor, nosso coração é como um menino. E sabe de uma coisa? Você precisa que tudo aquilo que é racional, que tudo aquilo que você pede explicação, as coisas do Espírito, você não precisa sentir ou ser explicado, você precisa viver. Você precisa viver, porque não se explica. Não se explica. Então, aquele dia, sabe o que o Espírito Santo, como diz o Luiz Hermínio, disse assim, Senhor, se o Senhor não me derrubar, eu me jogo. Porque eu quero viver as coisas do Espírito. E o pastor Ricardo um dia falou uma frase assim, sabe, é mais fácil levantar um defunto. É mais fácil esquentar um defunto do que levantar um morno, ressuscitar um morno. Você já viu um morno? Ah, não, eu já vivi isso. Ah, eu já vivi isso. Ah, mas daí foi no passado. Não, agora eu estou maduro, agora minha fé está mais madura, não sei o quê. Não, irmãos. Nós precisamos ser como criança. Precisamos lembrar do início. Lembra que o nosso nome é Zacá, que eu falei no início? Aquele que, eu quero te lembrar de algumas coisas. Você precisa lembrar dos inícios com Deus na sua vida. Quantos aqui lembram quando se converteu? Quantos aqui lembram das loucuras que já fizeram para o Senhor quando se converteu? A última loucura que eu fiz aqui foi, eu estava aqui e o Espírito Santo perguntou para mim assim, tu ainda faz loucura para mim? Eu falei, tu ainda faz loucura? No início da aliança jovem ali, aquele negócio, eu falei, Senhor, eu corro, eu faço o que o Senhor pedir, Senhor, mas... Aí ele falou assim, faz uma loucura para mim. Eu falei, eu não estou entendendo nada, Senhor. Eu vou tirar o sapato. Eu tirei a bota, fiquei ali andando descalço, vou pregar descalço. Aí eu subi no púlpito. E Jesus falou assim para mim, tu ainda faz loucura para mim? Lembra quando tu era mais novo que tu dizia, Senhor, tu é tudo que eu tenho? Não tinha nada. Alguém já fez essa oração? Jesus, tu és tudo que eu tenho. Não tem nada, irmão, não tem nada. Não tinha nada. Agora já tem uma mulher, tem 2 filhos puxando na tua roupa, tem um carrinho financiado, uma casa financiada. Já tem ali um ministério mais ou menos lembrado ali no Instagram. Quando eu subi no púlpito, Jesus falou, faz uma loucura para mim. Eu falei, eu vou fazer uma loucura para ele. Eu tirei a blusa, irmão. Mas não fale mal de mim não, porque meu pastor já tirou também. O pastor Marcos Paulo também tirou. E o pastor Marcos Paulo tinha tirado 2 dias antes na EFOL. Disse que um monte de pastor saiu. Eu falei, se ele escandalizou o pastor, de menos a juventude aqui. Porque nós precisamos voltar a fazer as coisas que um dia nós fazemos no início da nossa caminhada. Lembra daquilo que te traz esperança. Se é uma música que te traz esperança, toque ela todos os dias. É uma música que quando você se converteu, que você escuta ela, algo gera dentro de você, coloca ela todos os dias, irmão. Sabe por quê? Porque você precisa lembrar do que te traz esperança. Lamentações 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia lembrar?
128 vezes. 128 vezes. O pastor Nonato costuma dizer: meu irmão, se tem demais é porque é importante. Então 128 vezes o Senhor manda nos lembrar, sendo que o nosso nome é Zacá, aquele que lembra. Então, se Deus manda lembrar, é porque nós esquecemos, e você precisa lembrar daquilo que te traz esperança. Então é uma oração, bota aquela oração, é orar de um jeito que você sabe como você ora, faça essa oração. É caminhar, ir para o monte, ir para um pé de manga que você ora, ir para um pé de caju, lembra do que te traz esperança. Com as modernidades da vida as coisas mudam, né, irmão? Quando eu orava na casa da minha mãe, hoje eu sou casado, moro na nossa casa, mas quando eu orava na casa da minha mãe, não tinha negócio de cama box, né? Era aquela cama que tinha um pau e o colchão de baixo cheio de teia de aranha. Ela era o meu lugar de oração. Eu tenho facilidade de deitar no chão e botar a cara, porque eu lembro. Lembra da onde você saiu? Como eu falei no início, lembra do lamaçal, do emaranhado do lugar que você saiu? Ah, pastor, mas eu nasci na igreja, meu pai nós estamos desde pequenininho. Eclesiastes 12, versículo de 1 a 3. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que escureça o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado. Então lembra, jovem. Tem algumas pessoas que o único conselho que ele pode nos dar é: jovem, aproveita a tua juventude. Porque eu tenho vontade de fazer e não consigo mais por causa da idade, por causa da força. E Salomão estava dizendo: lembra. Apocalipse 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, lembra, você que um dia caminhou com Cristo, você que um dia, está hoje aqui só porque veio no domingo, porque faz dias que você não vem na rotina sua, você sabe que Jesus tem um plano na sua vida, você sabe que Jesus um dia tocou seu coração, você sabe do monturo que Ele te tirou. Então, essa noite, Deus está querendo que você volte para Ele. Lembre de onde tu caiu e volta ao teu primeiro amor. E Josué 4, você não precisa abrir, eu vou ler. Josué 4, versículo 7 a 10. Um dia eles estão caminhando, e eles estão atravessando o rio Jordão. E o Senhor fala para eles assim: olha, pegue 12 pedras de 12 tribos, e coloque aqui na margem, para que todas as vezes que vocês lembrarem, vocês lembrem que Deus fez vocês passarem com os pés enxutos aqui. Só que eles estavam caminhando no rio, e Josué colocou 12 pedras no meio. E aí vem aquela pergunta: para que botar no meio se vai se fechar? Alguém já fez essa pergunta aí? Nosso pastor costuma dizer algo aqui, que aquilo que todo mundo vê
é reflexo daquilo que ninguém vê. Aquilo que todo mundo vê é reflexo daquilo que ninguém vê. Então, o que significa isso na minha vida? É que Deus ama altares secretos. Ninguém está vendo aquelas pedras lá hoje, mas elas continuam lá, sabe por quê? Porque o Senhor prometeu que todas as vezes que eles lembrassem, eles iriam lembrar que o Deus Todo-Poderoso fez passar em águas secas. E eu não sei o que você deve lembrar nessa noite, mas eu tenho certeza que existem pactos, existem votos, existem coisas que você fez ao Senhor e que você precisa lembrar nessa noite e voltar a caminhar com isso. Fecha os teus olhos aí